Mas será só a mim que parece que as prioridades, quer do governo, quer toda a administração pública, estão completamente trocadas? Pegando em vários exemplos, os presos fogem de Val dos Judeus e os primeiros acusados são os guardas prisionais. Agora, recentemente, tivemos uma manifestação, no dia de ontem, onde as forças de segurança são acusadas de violência sobre os reclusos. E voltamos a ter esta premissa da questão humana dos reclusos, e obviamente não sou a favor de violência gratuita, mas existe o Estado como ordem pública e também como salvaguarda dos nossos interesses e, portanto, sempre que necessário, não defendendo que a polícia bata indiscriminadamente, mas não é isso que se passa. Se a polícia tiver que exercer a sua força e a sua autoridade, que assim o faça. Agora, com esta situação da grande manifestação que o Chega está a agendar para dia 21 de setembro, que espero que todos participem, contra uma imigração completamente descontrolada, assistimos a notícias em que 57 associações, nasceram tipo cogumelos, 57 associações de defesa dos imigrantes ou ligadas à imigração, estão muito preocupadas e desejam fazer contra-manifestações e manifestarem-se na rua. E voltamos a ter a extrema-esquerda, liderada por Alexandre Leitão, do Partido Socialista, Mariana Mortágua e Rui Tavares, a marcar uma contra-manifestação também para o dia 21 de setembro. Ou seja, nós qualquer dia vamos ter que pedir desculpa por ser portugueses e viver em Portugal. E quando continuamos a ver as notícias dos últimos dias e a pouca vergonha com que o Governo vai agindo em toda esta matéria, depois de nada terem feito e de nada terem mudado em relação à política de imigração que já vinha do governo de António Costa, depois do que António Costa fez com a lei da nacionalidade, depois da forma como é permitido as juntas de freguesia passar a de estados de residência, vimos agora um governo da República a dizer que vão abrir mais umas dezenas de postos de atendimento espalhados pelo país para resolver as mais de 400 mil pendências que vieram do CEF. Para termos uma noção, aquilo que está registado é que, nos dados oficiais, é que Portugal tem cerca de 1.044.000 imigrantes, sem contar com estas 400 mil pendências, que estão a fazer um acelerador claro para a legalização destes 400 mil. Fora aqueles que, porventura, estão completamente ilegais e que não constam nestes dados. Portanto, estamos a falar acima de 1,5 milhão de pessoas, muito aproximadamente de cerca de 2 milhões de pessoas, ou seja, estamos a falar de cerca de 20% da população em Portugal, com o problema que temos de subcarga dentro dos serviços do Estado, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde e em outros. Ora, mas isto leva-me a outro pensamento, que é, vai o Estado investir para abrir delegações por todo o lado, porque acha que as pessoas têm o direito de tratar da sua papelada no distrito ou no território para o qual se deslocaram. E eu, pelo princípio, concordo. O que é lamentável é que, para os portugueses, a postura do governo tem sido de encerramento de serviços. Encerramos as caixas geral de depósitos, encerramos os correios, encerramos os serviços públicos e passamos para um princípio da digitalização e da modernização da administração pública, esquecendo por completo os mais velhos, que obviamente são excluídos a nível informático, ou a grande parte deles excluídos a nível informático, porque tiveram que trabalhar, e porque no tempo deles não existia esta correlação da necessidade de estarmos ligados ao mundo informático. E portanto nós neste momento vamos esquecendo os mais velhos e os portugueses, retirando uma série de serviços públicos, e estamos preocupados em abrir por todo o país e pelo interior uma série de serviços públicos para satisfazer as necessidades dos imigrantes. Parece-me completamente descontextualizado, parece-me completamente de prioridades trocadas e o facto de nós defendermos os portugueses primeiro não faz de nós xenófobos nem racistas. Consideramos, no entanto, que, sendo português, nós temos que ter privilégios na nossa terra. E poderíamos ir mais longe nas semanas em que estão a começar as aulas. Nas semanas em que estão a começar as aulas, são diversos os relatos de pais com dificuldade a colocar os seus filhos em alguns agrupamentos de escola, precisamente pelo excesso de alunos estrangeiros que entraram dentro desses agrupamentos de escola. Estas questões é que, obviamente, levam a uma aversão a esta imigração descontrolada. Porque as pessoas pagam impostos, as pessoas trabalham, as pessoas contribuem durante anos para o Estado e, quando necessitam do Estado, o que o Estado faz é fecha os serviços,
dá prioridade aos que acabaram de chegar, e isto não pode acontecer. Parece-me que é um momento de ponderação clara, é um momento de entendermos que a manifestação do dia 21 é muito mais do que uma mera manifestação. Esta questão da imigração descontrolada, seja de que país seja, tem que ser pensada por todos e percebermos que um dia poderá ser tarde demais e termos, de facto, que pedir desculpa por habitarmos o nosso território e termos quase que pedir desculpa por estarmos aqui, por termos nascido cá, por termos feito a nossa vida. Isto não significa que nós somos contra qualquer pessoa que vem. Aqueles que vêm para trabalhar, aqueles que vêm por cotas para as áreas em que são importantes e que nós precisamos de mão de obra. Agora, tudo o que é demais, como se costuma dizer, tudo o que é demais será mal, e temos um problema neste momento, e não vale a pena, eu não vou repetir aquilo que já disse em diversos vídeos, não vale a pena virem dizer que os imigrantes são eles que salvaguardam a postura ou a capacidade financeira da segurança social, porque se olharmos para a mão de obra qualificada que deitámos fora, que mandámos exportar, que lhes dissemos para emigrarem, que lhes dissemos que aqui não tinham condições, que eles tiveram que fazer a sua saída do país para a obrigação e não por opção. Se esses tivessem ficado, se esses tivessem descontado cá, se esses tivessem trabalhado cá, certamente que a Segurança Social, porque o número de quem saiu e o número de quem entrou é praticamente idêntico. E não comparem com os portugueses que em determinadas décadas tiveram que emigrar, porque esses emigraram e foram bater à porta das empresas, foram para trabalhar, não foram para viver à conta do Estado. O que o Estado está a fazer é uma discriminação clara aos próprios portugueses com estas medidas umas atrás das outras, e hoje em dia já praticamente as manifestações contra nós começam a acontecer e um dia destes seremos a minoria no nosso país. Não seremos, porque enquanto existir um de nós, isso nunca vai acontecer. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.